Tieta vai ajudar Maria e pergunta se a jovem está se alimentando bem. Filó responde que sim. A ricaça, então, diz que a culpa é de Arthur da Tapitanga e chama ele de bode velho. Padre Mariano se irrita, diz que a igreja não é mercado e pede para retirarem Maria Imaculada. Depois, a missa recomeça. Carol dá bronca em Osnar por ficar imitando Modesto Pires e pede para ele parar. Ela fala que também está pensando em seu filho. Osnar promete que não voltará a imitar Modesto Pires. Filó e as meninas chegam à fazenda. Elas pedem para todas ficarem quietas, pois irá cuidar de Maria Imaculada. Uma das meninas diz que Maria fez de propósito. As outras dizem que não e defendem a jovem rebelde. Na igreja, Carmosina pergunta o que pode ter acontecido com a jovem. Tieta responde que não sabe, mas que Arthur deve ter aprontado alguma coisa. Carmo, então, aconselha a amiga a ir se confessar e fala que o padre ia gostar. A ricaça responde que só foi à igreja para rezar. Perpétua fala para as amigas que Ricardo se confessa, mas não tem pecado algum. Filó tenta saber o que Imaculada tem, mas a jovem pede para que a deixe sozinha. Filó concorda, mas garante que depois voltará. Depois, ela sai. Imaculada, então, começa a se lembrar dos momentos em que viu Ricardo. Na praça, Tieta começa seu discurso e revela a placa feita em sua homenagem. Perpétua lê, e ao perceber que a placa não tem o nome da família Esteves, ela começa a fazer um escândalo. Ascânio tenta explicar e garante que irá mandar trocar a placa. Perpétua fala que, em forma de protesto, vai embora junto com o pai. Zé Esteves obriga Tonha a ir, mas Elisa fica. Ascânio se desculpa com Tieta. A ricaça diz que entende e diz para eles irem festejar na pensão de Dona Milu. Na pensão, todos festejam. Ascânio se sente culpado pelo erro na placa e Leonora diz que Tieta não está se importando. Gladstone e Carmo conversam. A agente dos Correios fala que normalmente a cidade é pacata. E Gladstone diz que eles precisam mudar isso. Jairo avisa que precisará ir embora para se preparar para a viagem. O filho mais velho de Perpétua vai até Tieta e diz estar orgulhoso dela. Filó pergunta se Imaculada está melhor, e a jovem pergunta de Ricardo. Ela conta que ele é sobrinho de Tieta e faz seminário. Depois, pergunta o motivo de Imaculada querer saber dele. E se ele foi a razão do desmaio dela. Imaculada responde que não, e diz não saber o motivo de ter desmaiado. Filó responde que a jovem pode não querer contar para ela, mas terá que contar para Arthur da Tapitanga. Após Filó sair, Imaculada pergunta o que vai ser dela agora que o príncipe lhe abandonou. Na pensão, Carmo pergunta se Gladstone finalmente irá contar o que tem dentro do caminhão. Ele diz que contará quando anoitecer. Sinira vê o tamanho do prato de amorzinho e pergunta se ela está morta de fome. A viúva responde que o prato é para bafo de bode. Juraci fala que não gostou do discurso de Tieta. Cosme avisa que precisa falar com Ricardo. O filho de Perpétua responde que depois eles conversam. Ele vai até Tieta. A ricaça fala que a irmã mais velha está perdendo a festa. Conversando com o pai, Perpétua fala que sentiu pena dele, pois homenagearam uma filha dele, mas não tiveram coragem de colocar o sobrenome Esteves. Ela fala que, dessa maneira, o pai acabará perdendo o posto de chefe da família e aconselha ele a exigir que Tieta compre as cabras e as terras para ele e que Timóteo lhe dê a metade do dinheiro. Ela finaliza dizendo que o pai precisa voltar a ser o antigo Zé Esteves. Elisa e Tonha falam sobre a narradora do rádio e sobre Timóteo. Elisa pergunta se o marido voltará diferente. Tonha responde que a única coisa que não mudará é o amor que o genro sente por Elisa. Olhando fixamente para Dário, Silvana elogia a comida de Laura e fala que não sabe fazer nem café. Dário diz que ela é uma moça inteligente, que não precisa fazer café. Ele também pede para a esposa ir buscar café para eles. Após Laura sair, Silvana continua com um olhar fixo no comandante. Na casa de Marcolino, Juraci fala que a filha não sai da casa de Dário. Aida responde que não sabe quando voltará ao Mangue Seco, pois o marido não deixa ela ir, e diz que não sabe o motivo. Marcolino explica que pode ser perigoso. Modesto manda a esposa terminar de conversar, pois já está na hora deles ir embora. Perica vai até a casa de Carol e fala para ela não sair, pois Modesto está com a esposa na casa de Marcolino. No bar, Charlita e Osnar conversam sobre o pedido de casamento para Amorzinho. Amintas pergunta para Osnar o significado da forma que ele chamou Modesto para se sentar no banco. O amigo diz que eles foram para o bar para beber, não para conversar. Maria Imaculada fica pensativa na cama. Cosme vai até o quarto de Ricardo e pergunta se o amigo está com medo de conversar com ele. O filho de Perpétua responde que não tem medo de nada, nem de ninguém,
e pede para Cosme deixá-lo em paz. Cosme se nega, diz que quer ajudar o amigo e pergunta qual é a relação dele com Tieta. Ricardo pede para o amigo não tocar no nome dela. Cosme diz que a ricaça fez algo com Ricardo e que precisa arranjar provas. Arthur pergunta se Imaculada está melhor. Ela responde que sim. Ele fala que vai querer saber o motivo do desmaio e do grito dela. Afirma também que se ela não contar, ele irá arrancar dela. Timóteo volta para a cidade, cumprimenta Elisa e os outros e pede para Jairo entregar os pacotes grandes depois. Amintas e Osnar chamam o amigo e perguntam se o pacote menor é para Zuleika. Ele responde que sim. Os dois, então, avisam que ela quebrou a perna e está na esplanada se tratando. Elisa chama o marido e pergunta se ele comprou o terno. Timóteo responde que foi Ninete. A filha de Zé Esteves pergunta quem é a mulher. Ele explica que está à procura de Tieta. Elisa então diz que vai perguntar para a irmã se é verdade. Tieta confirma a história do cunhado, garante que Ninete não tentaria nada com ele e manda a irmã ir ficar com o marido. Após Elisa sair, Leonora pergunta se não era melhor a madrasta contar a verdade logo. Tieta responde que não, pois a irmã não aceitaria. No quarto, Timóteo fala que a esposa precisa confiar mais nele. Ela diz que confia desconfiando e pergunta onde está o presente. Timóteo responde que, por ser grande, está na Marinette. Depois ele puxa a mulher e os dois se beijam. Gladstone vai até a agência dos Correios e diz que faz questão da presença de Carmô na hora que ele for abrir o caminhão. Elisa conta para o marido sobre o caminhão e Timóteo fala um pouco da experiência em São Paulo. Elisa fala que gostaria de ter ido. O marido responde que aprendeu muito, mas voltou para Santana do Agreste, pois é o seu lugar, e diz que tem muitas histórias para contar. A filha de Tonha pede para o marido contar. Ele fala que contará depois, pois precisa tomar um banho. Elisa então pergunta se pode ir ver o caminhão. Timóteo responde que sim. Leonora diz que graças à madrasta, todos da cidade estão acendendo e desligando a luz. Tieta responde que logo esquecerão que foi ela responsável por trazer a luz elétrica. A paulista então pergunta se a ricaça irá ver o que Gladstone tem no caminhão. Tieta responde que está pensando em Imaculada, pois o grito que ela deu na igreja foi de dor. A ricaça também diz que não está gostando disso. Filó vai até Imaculada, chama ela para ir até a sala e diz que Arthur e as meninas estão ansiosos para ouvir mais uma história. Imaculada manda Filó avisar que ela não contará mais história. Gladstone finalmente abre o caminhão e mostra que está cheio de televisão. Elisa vê que está passando o programa da Assuntinha Ferreira, chega mais perto e começa a encostar nas TVs. Gladstone começa a discursar, fala sobre sonhos e diz que adivinha os sonhos de quem não conta para ele. Modesto fala que Gladstone é apenas um vendedor. E o visitante responde que não. Tapa os olhos, aponta para Elisa e pede para ela buscar a TV. Tonha fala que a filha tem que ver se o marido vai querer comprar. Zé Esteves fala que é bobagem e sai. Elisa responde que pedirá para Tieta. Sinira e Amorzinho contam a novidade para Perpétua. A megera não gosta, diz que Gladstone veio para acabar com os bons costumes e fala que precisa fazer alguma coisa. Na igreja, Cosme fala que Gladstone tem que ser expulso da cidade. Padre Mariano discorda e diz que tudo tem seu lado bom e ruim e que as pessoas têm o direito de escolher. Juraci e Aida falam os eletrodomésticos que querem para os maridos irem comprar. A mulher de Marcolino diz que precisa mostrar algo para a amiga e sai. Modesto e Marcolino têm uma ideia de comprar os eletrodomésticos, montar uma tenda e começar a vender. Perpétua começa a discursar para tentar fazer o povo se rebelar contra Gladstone. Bafo de Bode aparece, enfrenta a megera e fala para o povo ir passear. Amorzinho e Sinira ajudam a Perpétua a ir embora. Tonha e Tieta conversam sobre sonhos. Quando a ricaça pergunta qual é o sonho da madrasta, Tonha responde que não tem mais sonhos, que a única coisa que queria era ter uma família, e isso Zé Esteves lhe deu. Tieta fala que ela se contenta com muito pouco. Depois começa a falar de Imaculada, conta que aconselhou a jovem a se rebelar e afirma não saber se fez bem. Filó e Trapizomba avisam que Maria Imaculada não está bem de saúde e por isso não contará nenhuma história. Arthur fala que vai descansar. No quarto, as meninas começam a comentar sobre a televisão. Maria Imaculada diz que o único jeito do coronel comprar uma é se todas as meninas recusarem a ter aulas. Todas olham com espanto, e Maria lembra que já faz tempo que está na fazenda e que, graças à sua coragem, não teve nenhuma aula. A jovem fala que, se fosse necessário, morreria para não ter aulas.
No dia seguinte, Amorzinho vai até o bar e diz que está tendo problemas com a instalação da luz. Amintas garante que irá na casa dela resolver. A viúva sai. Jairo pergunta se Amintas resolveu o problema da pensão da Dona Milu. Ele responde que não pode fazer tudo de uma vez e que é para isso que tem empregado. Jairo então diz que Amorzinho está tendo tratamento especial. Charlita escuta e pergunta o que eles falavam da viúva. Amintas mente, dizendo que é sobre o pedido de casamento. Jairo aconselha o dono do bar a pedir logo o Amorzinho em casamento. Carmozina conversa com a mãe sobre os eletrodomésticos. A aposentada sai, falando que vai cuidar do almoço. Gladstone chega na agência e pede um formulário para fazer um telegrama. Após ele escrever, entrega para Carmozina, que diz que o telegrama está sem destinatário. Ele responde que está entregando em mãos. Carmo lê o telegrama, que pergunta quais são os sonhos dela e também que Gladstone fará de tudo para realizá-los. Osnar chega e pergunta se está tudo bem. Gladstone fala que irá esperar ansioso pela resposta do seu telegrama. E sai. Osnar fala para Carmozina que o visitante está com um olhar diferente para ela e avisa que, se ele faltar com respeito, é só ela avisar. Carmozina agradece. Depois, a agente dos Correios conta para Tieta tudo o que aconteceu. A ricaça aconselha a amiga a esquecer Osnar, pois quando Gladstone for embora, ele voltará a tratá-la como uma simples amiga. Jairo entrega a encomenda de Zuleika e uma para Elisa. Ele manda os garotos levarem. No bar, os amigos perguntam o que Timóteo trouxe para Zuleika. Ele responde que é uma surpresa e que ela pagou o adiantado. Depois, ele pede um vinho. Osnar tenta descobrir algo sobre Tieta, mas o marido de Elisa muda de assunto. Os garotos param para conversar e quase esquecem os pacotes no chão. Amintas aparece e lembra eles. Depois, Amintas vai até a barbearia e cobra o pagamento da aposta que fez com Modesto. O pai de Letícia paga. Amintas diz que vai encomendar uma TV e aconselha Modesto a fazer o mesmo. O pai de Letícia fala que não tem pressa, pois não é todo mundo que vai comprar. Sabino entrega o pacote de Zuleika na casa da luz vermelha. Letícia e Elisa veem a TV na praça. Peto chega com um pacote e diz que é para a mulher de Timóteo. Ela pede para Bentinho levar a encomenda até a casa dela, e ele vai junto. Letícia repara que Peto está com o cabelo arrumado. Quando Sabino conta que trocou os pacotes de Zuleika e de Elisa, Timóteo corre. As mulheres percebem que veio a encomenda errada e riem ao se darem conta de que a mulher de Timóteo está com a encomenda delas. Elisa não entende o presente do marido. Timóteo chega, entrega o embrulho certo e diz que o outro é uma encomenda que Jairo trouxe para Zuleika. Ascânio acende as luzes da casa. Leonora fala que a cidade ficou linda, iluminada. O loiro relembra o dia em que a Paulista pediu para Tieta ajudá-lo com a questão da luz e fala que tem orgulho dela. Rafa aparece e pede para Leonora ficar para o jantar. A Paulista recusa, mas acaba sendo convencida. Ascânio diz que Rafa é fã número 1 de Leonora. A Paulista responde que achou que era ele. O loiro diz que não conta e os dois se beijam. Timóteo fala que parece que Elisa não gostou do presente. Desanimada, ela diz que sim e começa a tirar itens de cozinha da caixa. Timóteo vai até a esposa, diz que ficou muito tempo fora e pede para eles irem para a cama mais cedo. Peto acende as luzes. Perpétua inicialmente reclama, mas acaba sendo convencida a deixá-las acesas. A megera olha para o filho caçula e diz que tem vezes que ele parece com o pai. Ascânio pede para Leonora ficar até mais tarde, mas muda de ideia ao imaginar que o povo da cidade irá falar mal dela. Ele diz também que não é de bom tom duas pessoas solteiras como eles estarem tão juntas à noite. Na casa de Perpétua, Leonora fala para Tieta que Ascânio pensa que ela ainda é virgem. A ricaça repreende a enteada por não contar a verdade para ele e diz que, se Leonora não contar a verdade, ela contará. A Paulista diz que irá conversar com Ascânio. Tieta fala que não quer ver a enteada sofrendo. Leonora, então, pergunta se a madrasta irá sofrer quando for embora. Tieta fala que tem a casca mais dura que a de Leonora. Enquanto o marido dorme, Leonora pega a foto do ator, olha e guarda. Depois ela vai até a caixa e olha seu reflexo em uma das panelas. Cosme entra no quarto de Ricardo e se irrita ao perceber que o amigo não está lá. Enquanto estão na cama, Ricardo fala que está muito orgulhoso de Tieta e que, se pudesse, contaria para todos o caso deles. A ricaça pede para ele não cometer uma loucura e avisa que já é tarde e que já está na hora dele voltar para o quarto. Ricardo pergunta quando eles poderão passar uma noite toda juntos
E a ricaça responde que, após a casa do mangue seco ficar pronta, isso será possível. Os dois se beijam. O filho de Perpétua volta para o quarto e encontra Cosme. O amigo de Ricardo diz que já é tarde e pergunta se ele perdeu a noção do tempo, porque estava na igreja. Ricardo responde que não. Cosme, nervoso, pergunta onde o amigo estava